Vamos lá para mais um resumo da semana. Antes eu gostaria de mandar um abraço ao Marcos da Silva, que é o nosso seguidor assíduo do resumo da semana, e a todos aqueles que acompanham todas as edições deste quadro. Os destaques de hoje: a desoneração da folha de pagamentos da construção civil, o aumento nos custos da construção civil no mês de julho e um possível atrito entre o Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, responsável pelas políticas habitacionais aqui no Brasil, e o ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Vamos lá? Roda a vinheta. Representantes da construção civil têm pressionado o Congresso e os parlamentares para derrubar o veto presidencial à desoneração da folha de pagamentos. Os representantes dos setores atingidos pelo veto já criticaram publicamente a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Se você assiste a todas as edições do Resumo da Semana ou assistiu a algumas edições, nós falamos sobre esse veto quando foi aprovado o projeto de lei de conversão da MP 936, mas, dada a importância do assunto, vale a pena contextualizar e atualizá-lo sobre o que está acontecendo, o porquê dessa divergência. Em setembro de 2015, a então ex-presidente Dilma Rousseff sancionou um projeto de lei que desonerou a folha de pagamentos de 56 setores da economia. E o prazo de vencimento dessa desoneração era justamente dezembro de 2020. Dezembro de 2020. Quando chegou a pandemia, o governo federal publicou a medida provisória 936, que permitia a suspensão temporária de contratos de trabalho e a redução proporcional de jornada e salário. Nós também falamos muito disso aqui no resumo da semana. De acordo com uma matéria publicada pela Veja, quando essa MP chegou ao Congresso para ser votada a lei de conversão e realmente se tornar uma lei ordinária, o próprio governo costurou, junto a alguns parlamentares, inclusive o Orlando Silva, que é do PCdoB, e a oposição ao governo federal, uma estratégia para acelerar a inclusão do imposto sobre transações eletrônicas na reforma tributária. Então nós estamos falando sobre o projeto da Dilma de desoneração, a MP 936 de combate aos efeitos da pandemia e a proposta de reforma tributária. Tudo isso foi costurado, a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos foi costurada junto a alguns parlamentares para que os setores que não fossem agraciados com essa prorrogação procurassem e pressionassem o Rodrigo Maia e outros líderes na Câmara para que a desoneração fosse ampliada a todos os setores. E onde está o trunfo? O governo entende que só é possível desonerar a folha de pagamentos de todos os setores da economia substituindo essa receita por outra fonte. E nesse caso, bingo, é o imposto sobre as transações eletrônicas. Qual que é o problema dessa medida, dessa estratégia? Ela não surtiu o efeito esperado e o ministro Paulo Guedes orientou o presidente Jair Bolsonaro a vetar a prorrogação para esses 17 setores, que inclui a construção civil, em 2021. Por que a escolha de 17 setores? São os setores que mais empregam no país. O governo calcula que, se mantida essa desoneração, que não surtiu o efeito esperado, ela vai tirar dos cofres públicos 10,2 bilhões de reais. Só que desde que esse veto foi realizado, no início de julho, quando o presidente sancionou a lei de conversão número 14.020, os setores que sejam agraciados afirmam que essa medida pode fechar 1 milhão de empregos. A revogação dessa prorrogação pode fechar 1 milhão de empregos justamente num momento tão complicado como o que vivemos agora no enfrentamento da pandemia. Na semana passada, o presidente da CEBIC, o José Carlos Martins, CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, falou para o Jornal Hoje, da Rede Globo, sobre a imprevisibilidade que esse veto gera para as empresas do setor, ressaltando a importância da derrubada no Congresso. Só que até o momento não há previsão para esse veto ser pautado. Os presidentes da Câmara e do Senado têm defendido que essa votação ocorra em ordem cronológica e existem 32 vetos na frente desse veto da desoneração. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esse assunto deve ser pautado na primeira semana de setembro. Qual que é a situação? Se o veto for derrubado, vai se manter a tributação de até 4,5% sobre o faturamento bruto para as construtoras, para as empresas do ramo da construção civil. Se esse veto for mantido, retorna-se aos 20% de contribuição previdenciária patronal
sobre o salário dos empregados, que é o que justamente os representantes do setor não querem. Então é um assunto bastante complicado, mas achei que era relevante, nesse momento de tantas discussões, trazer essa contextualização para a nossa audiência. Vamos seguir com o resumo da semana. O segundo assunto é que o custo da construção civil subiu no mês de julho 0,49%, perto aí de 0,5% de acordo com o IBGE. Essa foi a maior variação mensal do ano e de janeiro a julho o indicador já subiu 1,97%. Já o custo nacional da construção por metro quadrado fechou o mês de julho em R$ 1.181,41, dos quais R$ 619 correspondem a materiais e R$ 561 correspondem à mão de obra. Vamos falar dos materiais, que é o foco aqui. O custo com os materiais teve alta de 0,48% em julho. De acordo com o IBGE, houve uma alta generalizada dos produtos da cadeia de construção, com destaque para o cimento. Essa alta de 0,48% nos materiais é a maior desde fevereiro, portanto, um mês imediatamente antes da pandemia chegar e se agravar aqui no Brasil. Para se ter uma ideia de como essa elevação é significativa, os custos com materiais cresceram 2,3% de janeiro a julho, enquanto a inflação oficial do país, que é o IPCA, variou 0,46% para cima, com alguns meses inclusive de deflação. E a previsão do IPCA acumulado em dezembro é de 1,63%, ou seja, os custos da construção em julho já aumentaram mais do que vai subir a inflação geral no período de 12 meses. Os representantes da construção civil criticaram esse aumento nos custos dos materiais e disseram já que estão conversando com os fornecedores para interromper esse movimento de alta. Terceiro e último assunto do resumo da semana, uma edição um pouco mais enxuta essa semana, o ministro Paulo Guedes criticou outros ministros do governo Bolsonaro que são favoráveis ao descumprimento do teto de gastos em 2021. Não é nada oficial a divulgação de quem são esses ministros, mas em declarações recentes, o ministro Paulo Guedes insinuou que existem sim ministros da equipe do presidente Jair Bolsonaro fazendo uma espécie de campanha por esse descumprimento no próximo ano do teto de gastos. Dentre eles, e por isso eu trouxe esse assunto aqui para o resumo da semana, estaria o ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, que é o responsável pelas políticas habitacionais aqui no Brasil e que tem defendido publicamente a necessidade de mais investimentos em obras públicas. Esse contexto ganhou evidência ao longo da semana com os pedidos de demissão dos secretários Salim Matar, responsável pelas privatizações, e Paulo Webel, responsável pela desburocratização, dois secretários que pertencem ao Ministério da Economia. De acordo com o ministro Paulo Guedes, ambos estão frustrados, primeiro, no caso do Salim Matar, com a lentidão na desestatização de empresas e, no caso do Paulo Webel, com a lentidão para se enviar a reforma administrativa. Durante entrevista nesta quinta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a reforma administrativa está pronta e que só está aguardando uma decisão política do Bolsonaro para enviá-la ao Congresso. Publicamente, inclusive, o Rodrigo Maia apoia o envio da proposta. Resta saber qual será a reação quando ela chegar à Câmara e ao Senado. Já o anúncio da Casa Verde e Amarela, que segundo o Rogério Marinho ocorreria no mês passado, ficou para setembro. Então temos aí mais um adiamento do programa que vai substituir o Minha Casa Minha Vida. Não é nada oficial essa divergência entre os ministros, mas é claro que isso não é positivo nem para o mercado imobiliário, nem para a economia como um todo. O teto de gastos é uma medida muito importante para a sustentabilidade das contas públicas do país, assim como a reforma administrativa é essencial. Inclusive, conversando com incorporadores nas últimas semanas sobre a reforma tributária, eles destacaram que mais importante do que essa reforma tributária, que aliás foi fatiada e não chegou da forma como se esperava ao Congresso, é uma reforma administrativa. Vale lembrar que o Brasil tem 93% do seu orçamento comprometido com gastos com servidores, com a máquina pública. Resta aí 7% para investimentos. Isso realmente é um absurdo. Recados finais antes da gente fechar essa edição. Inscreva-se aqui no canal e clica no sininho para ser notificado quando houver novos vídeos. Siga a Smarts no Spotify, Smarts Brasil, nas outras redes sociais, @SmartsBR, e faça seu cadastro na nossa newsletter semanal, que é enviada nas noites de domingo. É só entrar no nosso site, que está de cara nova, um site bem mais bonito, bem mais alinhado ao nosso objetivo junto à nossa audiência. Então
Então entra lá, se cadastra e finalmente conheça e assine o Smarts Play, a plataforma exclusiva de vídeos da Smarts para o mercado imobiliário. Mais uma vez agradeço pela audiência em mais este episódio do Resumo da Semana e a gente se vê na próxima edição. Um abraço!